Bom dia, alunos da turma 801. Nós vamos iniciar nossa aula hoje com o seguinte tema: progressão temática. Temática vem de quê? De tema. O tema que surge em cada texto, em cada tipo diferente de gênero, né? Então, vocês têm que saber e entender essa temática, essa progressão, né? Como acontece? Bom, progressão temática é o recurso utilizado para garantir a sequência dos textos, certo? Por quê? Para que ele seja bem coeso e coerente. Coerente é relacionado o quê? Às ideias, né? Se as ideias são bem elaboradas, certo? Bem realizadas e coeso, gramaticalmente bem escrito, certo? Ou seja, para não ficar incoeso e incoerente, sem entendimento. Então vamos lá, no número 1 da página 57, a gente tem um texto aí, um pequeno trecho, né, de Sherlock, o primeiro detetive. É a história que apresenta, que o primeiro parágrafo faz a apresentação do tema e dos personagens. A apresentação do tema é qual? É para que todos saibam que vai ser falado sobre o detetive Sherlock, né? Que é o primeiro detetive e o seu auxiliar, né? Então, no primeiro parágrafo vem a apresentação do tema e dos personagens, que aí mostra que ele e o Dr. Addison são dois dos personagens mais populares da literatura, graças aos quatro romances e 56 contos publicados por Sir Arthur, certo? Holmes foi publicada, a história de Holmes foi publicada em 1887 e a última em 1927. Aí passa a história para o segundo parágrafo, onde é feito o quê? A ampliação das informações sobre os personagens, apresentando suas características, né, de cada um deles e suas diferenças. Então Holmes, né, Sherlock Holmes, é o protótipo do detetive de raciocínio preciso e original. Sua capacidade de observação e sua imaginação lhe permitem rapidamente elaborar uma teoria em torno de uns poucos fatos. O Dr. Addison, por outro lado, é seu amigo fiel e os dois partilham durante anos o apartamento no número 221B, né, em Londres. É ele o narrador de quase todas as histórias que Holmes aparece. Então vamos lá. Na primeira pergunta, letra A. Na primeira pergunta, número 1A. No primeiro parágrafo do texto, foi apresentado o tema com base no qual o texto se desenvolve. Identifique esse tema. O tema é qual? É Sherlock, o primeiro detetive, né? Identifique esse tema. Sherlock Holmes e Dr. Watson serem dois dos mais populares personagens da literatura, criado por Sir Arthur Conan Doyle, né? Então vamos ver aqui a resposta. O tema é sobre Sherlock Holmes e Dr. Watson, dois personagens, né, dos mais populares da literatura, que foram criados por Sir Arthur, ok? Vamos agora para a letra B. De forma geral, um parágrafo costuma resgatar o tema, falar sobre ele, tratado no anterior, e ampliá-lo. Ou seja, vem o tema falando dos personagens, falando do que vai ser contado e apresentando informações novas. Que informações são resgatadas e quais são novas no segundo parágrafo? Então, observe aí, no segundo parágrafo, aparecem as características de cada um, né, e suas diferenças. Então, vamos ver a resposta. No segundo parágrafo, resgatam-se os dois personagens, falando sobre eles, mais populares da literatura, e ampliam-se as informações sobre eles,
apresentando as características de cada um e suas diferenças. Página 58. Nesse número 2 aí, vocês vão ver, né, que aparece um texto em forma errada, ou seja, misturada, para vocês verem que é necessário que haja uma ordem linear, certo? Para que fique o texto coeso e coerente. Se você misturar a história, não colocando na ordem linear certinha, não vai haver entendimento. Então começa assim, no texto abaixo, propositadamente, quer dizer, de propósito, a ordem do segundo, terceiro e quarto parágrafo foi invertida, que é para vocês tomarem noção sobre isso, que é necessário uma ordem linear certinha, né? Aí começa, no número 1, eu vou fazer um resumo. O baleeiro X deixou o porto na costa dos Estados Unidos em 1819 para uma expedição de caça no Pacífico Sul, né? E levava a bordo outros 20 marujos. Aí o que acontece? No segundo aparece já a ordem modificada, né? Aparece o que? A ordem final. Aliás, final não, a ordem 4, né? O número ficará em 4, certo? Após o primeiro choque, o cachalote enfurecido se distanciou uns 600 metros e mirou a embarcação de novo. Quer dizer, já está contando a história já bem adiante, né? Então o número completo é o 4, embaixo é o 3. E não temia mesmo. Subitamente o cetáceo vingador, que estava a 100 metros, sacudiu a cauda e nadou na direção do X. Quer dizer, história avançada, sem uma ordem linear, uma sequência errada, tá? Aí vem novamente o outro, que é 2. Em novembro de 1820, ou seja, esse deveria ser lá na frente utilizado, porque no número 1 a gente vê o quê? O ano sendo publicado no início, 1819. Então, no texto, há marcadores de tempo, quando apresentam o ano, né? Com datas, expressões como antes, depois, após o primeiro. Então, essas palavrinhas aí, esses marcadores, nos dão noção de sequência, tá? Aí vem a última. Apavorados, os 21 homens embarcaram em 3 botes, levando 65 galões de água e 100 quilos de biscoitos. Quer dizer, a ordem foi propositadamente misturada, para vocês verem que se não houver coerência das ideias, né, não vai haver o quê? Um desenvolvimento legal da história. Então, na letra A alteração da ordem original dos parágrafos comprometeu o sentido do texto? Sim, pois a sequência de eventos não está linear, certo? Então, no número 2, aliás, no número 2 aí, essa sequência do texto tem que ficar dessa forma. 1, 4, 3, 2 e 5, para manter a ordem certa, tá? Agora, da letra A, pergunta. Sim, misturando aí, ficou tudo diferente. A sequência de eventos não está linear numa ordem certa, né? Ou seja, não obedece à relação de causa e consequência, nem de tempo antes e depois, né? Você tem que seguir uma ordem linear, com as datas certas, uma embaixo da outra, né? Eu não posso falar em 1960 e pular para 1870. Eu tenho que seguir uma ordem, como também obedecer. Tem a causa, os motivos e as consequências que vão ocorrendo. Aí foi misturada. Então, a letra B. Letra B. Organize os parágrafos indicando nos espaços a ordem coerente,
certo? Nós já fizemos lá no primeiro, tá? Agora na letra C. Como você descobriu a ordem como você... Número 4. Então a ordem vai ficar essa, gente, desculpa aqui, tá? Então eu já fiz lá em cima com vocês, a ordem ficou dessa forma aí, certo? Ficou 4, 3, 2. Essa ordem que foi embaralhada aí ficou dessa forma, 4, 3, 2, que eu falei logo no começo. Agora a letra C. Como você descobriu a ordem original dos parágrafos? Através de quê? Dos marcadores de tempo, né? Como datas, expressões como um ano após e após o primeiro. Então, olha só, porque no texto há marcadores de tempo, ou seja, apresentam, né, são apresentados datas, expressões como um ano após o primeiro. Além disso, os eventos de um parágrafo são claramente a sequência do anterior, resgatando informações ditas anteriormente e ampliando com informações novas. A gente consegue ver a sequência porque, observando o anterior, a gente vê o desenvolvimento do que vem após, entendeu? Página 59, número 3. Leia esta tirinha. John está ouvindo uma gravação. John já é conhecido do leitor, tá? Ele está ouvindo uma gravação. Aí o que acontece? Garfield, né, que diz que eu mesmo fiz, certo? Então, quer dizer, ele costuma fazer gravações. Então, a história, certo, passa para o Garfield, né, que diz... O nome da faixa é Unhas no Quadro Negro, quer dizer, o próprio Garfield, né, fez o barulho com as unhas no quadro negro. Então observe, no segundo quadrinho, ao retomar o tema do primeiro, que é John está ouvindo uma gravação, Garfield faz uma informação nova sobre ele. Letra A. Que tema retoma de forma implícita, ou seja, de não ser direto, né? Falar de forma pensativa, de sua fala no primeiro quadrinho. Então vamos lá. Ele retoma o tema, uma gravação, certo? Começou com uma gravação, certo? Agora na letra B. Que informação nova Garfield apresenta sobre esse tema? Ele afirma que ele mesmo fez a gravação, certo? Então, quer dizer, está numa sequência linear, ok? Letra C. Que elemento visual da tirinha mostra o efeito da gravação dele sobre John? Bom, a expressão dele facial e corporal de John e seu cabelo arrepiado, né? Quer dizer, então, o gato, né? O Garfield, ele passou as suas unhas no quadro negro. No entanto que o John ficou com o cabelo todo arrepiado, sentindo, né, o arrastar das unhas. Isso é o efeito do som das unhas dele no quadro negro. Então, a expressão facial, isso que mostra, né, na expressão facial de John, né, e corporal, e seu cabelo todo arrepiado. Isso é efeito do som das unhas dele no quadro negro. Página 60, agora repetindo. No primeiro quadrinho da tirinha, Garfield afirma John está ouvindo uma gravação. Nesse contexto, John é o elemento já conhecido do leitor e está ouvindo uma gravação. É a informação nova que ele está recebendo, né? Sobre aquilo que se diz sobre o tema. No segundo quadrinho, por outro lado, ao resgatar de forma implícita, sem falar, ouvindo, né?
o tema ou uma gravação, é apresentada uma nova informação sobre o tema, que eu mesmo fiz. Então, quando em um texto aquilo que se diz sobre o tema de um enunciado passa a ser o próprio tema do enunciado seguinte, ocorre uma progressão linear, né? Vai havendo uma sequência de uma coisa e outra, certo? E assim sucessivamente. Página 60. Vocês vão observar aí no número 4, esse texto a seguir é imenso, né? E fala sobre o calendário, né? Os tipos de calendários que existem. O calendário gregoriano, o calendário juliano, o calendário chinês, o calendário judaico e o calendário maia. Observe que começa assim, eu não vou ler todo, eu vou dar explicações, tá? Desde os primórdios da agricultura e do convívio social, o ser humano sente a necessidade de contar cronologicamente, com o tempo, né, os dias. Os calendários que tiveram mais aceitação e são usados até hoje combinam ciência e religião, o que não é novidade cristã. Os maias utilizavam a combinação ciclo solar deuses para marcar o tempo milênios antes da criação do calendário gregoriano, o que nós utilizamos agora, hoje, né? Vamos ver como é esse calendário gregoriano. É um calendário solar, ou seja, leva em consideração o ciclo solar. Como o ciclo solar tem 365 dias e 6 horas, como o nosso, que é agora, né? Estas horas que sobram são acumuladas por 4 anos, até serem suficientes para acrescentar um dia num ano, chamado ano bissexto, que tem 366 dias. Vamos ver agora o calendário juliano. O calendário foi implantado pelo imperador romano Caio Júlio César. É basicamente o calendário romano, certo? Que foi criado porque as festas em comemorações às flores, que deveria acontecer em março, primeiro mês do ano, a época contraditoriamente aconteciam no inverno. Então não dava para ser dessa forma. Assim, o astrônomo Sósgenes sugeriu que os meses de janeiro e fevereiro passassem a ser os primeiros do ano e os meses de novembro e dezembro fossem criados para encerrar o ano. O calendário juliano está sempre 13 anos do gregoriano e ainda é usado por alguns cristãos ortodoxos. Agora vamos ver o calendário chinês. O calendário chinês é diferente do nosso, né? É lunisolar, ou seja, leva em consideração os ciclos do Sol e da Lua, tá? Além de contar o tempo em anos, o calendário também considera ciclos. Cada ciclo tem 12 anos, que recebem os nomes dos animais do horóscopo chinês: boi, cão, carneiro, cavalo, coelho, dragão, galo, macaco, porco, rato, serpente e tigre. Agora vamos ver o calendário judaico. Também é lunisolar, envolvendo lua e sol, né? Sol e lua, já que leva em consideração o ciclo lunar e o ciclo solar, fazendo com que os anos se alternem entre 12 e 13 meses. É usado pelo povo de Israel há mais de 3 milênios para a determinação de datas festivas, aniversários, mortes e serviços religiosos. E por último, o calendário maia, que é o famoso e apocalíptico calendário maia, que se divide em 2, Tzolk'in e Raab. O Tzolk'in era um calendário de 265 dias, dividido em 20 meses, utilizado para marcar rituais e datas festivas ou religiosas. O calendário Raab era utilizado no cotidiano maia, além de servir para marcar as estações para o uso na agricultura. Era composto por 18 meses de 20 dias.
e um período de 5 dias conhecido como Habeb, em que os maias acreditavam que os portais entre os mundos dos vivos e dos mortos se dissolviam e toda sorte de coisas ruins poderiam acontecer. O Raab ainda é utilizado por algumas sociedades maias modernas no interior de Guatemala. Pergunta número A, aliás, letra A, da página 61. No primeiro parágrafo, foi introduzido o tema em torno do qual o texto será construído. Que tema é esse? Os diferentes tipos de calendário, né? Então, o tema é esse, os diferentes tipos de calendários existentes no mundo, certo? Letra B. De que forma as demais informações do texto se relacionam com o primeiro parágrafo? As demais informações são um desdobramento do tema, ou seja, o tema é esse, mas as demais partes fazem divisões, né? Mostrando calendários de diversos lugares, né? Então, subdividindo-se em subtemas. Então, as demais informações são um desdobramento do tema. Observe que esse tema aí foi dito, mas há dentro dele subdivisões, né, de subtemas. É o tema com vários subtemas, que são os calendários, né, os variados calendários. Letra C. Com que função são apresentados os intertítulos do texto? Para organizar e marcar os subtemas do texto, certo? Para organizar e marcar os subtemas do texto. Você vai ter o texto e cada vez vai falar-se um pouco de cada um, tá? Desse subtema. Letra D. Que tipo de informações são apresentadas sobre cada um dos calendários citados? Bom, é apresentado a contextualização histórica sobre o surgimento de cada um deles e uma explicação de como eles funcionam. Então preste atenção, gente. Quando aparecer em um texto o tema do primeiro enunciado se subdivide em subtemas, vai ocorrer a progressão com divisão de temas, certo? Então, esse recurso que torna o texto mais didático para o leitor, organizando melhor. Então, vimos aqui hoje fizemos a correção das atividades, certo? Então, aqui fica o meu beijo para vocês e um grande abraço.